Salve, galera! Este Salve, salve, décimo galera! Ho, ho, segundo. ho! Ho, ho, ho! Salve, rapaziada! Seja todo mundo bem-vindo ao Pod Photocast, porque aqui pode o quê, seu Gui Bressan? Pode tudo, pode, bora para este 12º episódio que selecionamos com muito carinho É para a isso nossa aí. audiência, para os nossos queridos ouvintes, neste nosso Pod Photocast, um ambiente virtual, né, Marquinhos? Um ambiente É isso online, aí. um ambiente sintonizadinho, onde se pode falar sobre tudo. Começamos com todo o fôlego, com toda a pegada nessa É nossa isso segunda aí. Não temporada, só, com não só os intenções. ouvintes, viu, Gui? O pessoal que assiste também, porque até inclusive quem está nos ouvindo, se prepare para mudar de plataforma e também aproveitar esse Pod Photocast para nos assistir, né, espectadores, que hoje a gente vai falar de foto foda, né, o que faz, e o nosso Gui trouxe alguns clássicos da fotografia, que seria muito bacana também. Isso é já, tá, galera? Pode continuar escutando aí, mas se prepara que tá muito bacana esse EP aqui, vocês viram aí no segundo EP dessa nova temporada, né, Gui? A gente tá no 12º, o segundo, no episódio passado a gente falou de todas essas novidades, de todo o planejamento que a gente fez aqui, tá, galera? Então a gente realmente, juntos construímos isso, porque tem muita coisa que foi junto com você que nos assiste, que, né, a nossa audiência que falou isso pra gente, assim como nossos alunos, lembrando que tanto eu e o Gui, a gente é professor de fotografia, a gente transmite muito mais só que fotografia, mas também conhecimentos. Então se liga aqui para esse aqui, para, né, meio que finalizar esse ano em doideira 2021, a gente veio com um super especial aí, né, Gui? Fala um pouquinho mais. E estamos com todo o fôlego, porque estamos então começando a nossa segunda temporada. E quando eu e Marquinhos dizemos que estamos fazendo história aqui, é porque nós acreditamos muito que estamos fazendo história, e nós acreditamos muito naquilo que a gente ensina, naquilo que a gente prega, e como nós dois que somos bastante familiares à cultura hispânica, una hora te va a tocar. Então, una hora Que te va a tocar, e isso não tem outro jeito. Acreditamos muito no que fazemos. Então, eu sou o Guilherme Bressan, sou mestre de fotografia contemporânea, tanto de arte quanto de técnica, da mesma maneira como o Marquinhos Montenegro, que aqui nos fala, e queremos repassar um pouco disso que tanto estudamos, né? A gente está tanto tempo estudamos, que se refere, então, à arte e técnica. É preciso entender é, mais que a técnica. eu Então, estava até trafegar lembrando, por eu estava mais até circuitos lembrando, de Gui, conhecimento, né? não sei se tu teve aula com a Ana Teresa Ortega. Tive, ela era a diretora, né? É diretora, na minha época ela era sub, porque era o Pepe, né? Ainda ali, o Pepe era mais pesadão. E basicamente a aula dela é basicamente isso que a gente vai trocar aqui, ó, as ideias que a gente vai falar aqui, né? Que são realmente a gente vai fazer algumas análises, tá, galera? De elementos importantíssimos, né? Vou até botar aqui para girar o nosso banner, se liga aqui na prof, né? Olha só quem nos assiste. Porque a gente vai falar, pessoal, a gente vai quebrar até alguns paradigmas, posso aqui me atrever a dizer isso, hein, Gui? Porque realmente as pessoas, mais os iniciantes e os que aprenderam de uma forma ali muito só técnica e estética, vão até ficar assim, nossa, tem mais isso também dentro da interpretação da linguagem da narrativa da fotografia? E tem, porque muita gente pensa, né, Gui? A gente que é professor e pega muito aluno sabe, os caras pensam que só botar na regra dos textos e desfocar o fundo vai ter uma foto ótima. Certo? Quantas pessoas nos chegam nas nossas salas e falam assim, professor, eu quero aprender a desfocar o fundo. Literalmente, viu? Com essas mesmas palavras, assim, literalmente. E acreditando que só desfocar o fundo e ter esse contraste de nitidez vai ser bacana. E não, isso é uma coisa que a gente fez muito no nosso mestrado, a gente fez na mesma escola, na mesma faculdade, inclusive o mesmo mestrado, e as nossas aulas, enfim, focavam muito nessas questões que a gente vai trocar hoje aqui, certo? Que existem algo a mais dentro da imagem do que simplesmente você encaixar em questões estéticas e simplesmente, né, você acertar a sua técnica, né, questões de luz, etc. É ou não é, meu querido Bressan? E então, nós vamos tratar no episódio de hoje justamente disso que o Marcos está falando, de 3 temas, eu diria, insubstituíveis, tá? Como está passando ali embaixo, para você ter uma fotografia diferenciada e impactante. Para este, então, baú do conhecimento, este arcabouço de saberes que o bom fotógrafo deve ter, tá? Então, o episódio de hoje é o que faz uma foto foda, e dependendo do apitinho ou não da censura, eu vou falar de novo, o que faz uma foto. Caso tenhamos ouvidos mais tradicionais, vai ter que rolar o apitinho, né? E lembrando daqueles que quiserem ver-nos, então estamos no YouTube e hoje vai ter um pouquinho, 3 fotos do Elliot Erwitt, que para mim é o grande, é o cara pesadão aí da história do documental mundial, assim, eu vou analisar ele porque toda a estrutura, a Aí, ó, informação. para quem nos assiste.
toda a estrutura do cara é uma coisa muito bem pensada, é quase alienígena. Elliot É, o Erwitt Color, isso, velho, muito bom. esse aqui é do caralho, né, cara? É monstro, na E verdade. Ele é monstrão mesmo, realmente é um cara bem foda, né? Dentro da escola dele, sensacional. E a gente vai tentar, de uma forma bem clara, né, Gui? De uma forma bem clara, falar para vocês realmente que existem outras coisas que fazem o foda ser foda, né? Mas o então que é o foda vamos aqui com nessa tudo, vamos questão, com né? tudo. Né? Pode O dizer. que é o foda aqui? É uma foto diferenciada, saca? Para mim é quando você vê a foto e bate o puctum de Roland Barra, né? Que quando você vê a foto você fala assim, meu irmão, algo te acontece por dentro, tu nem sabe. É quando tu tá passando uma revista, um livro de fotografia, mas tem uma que tu abre ali, que tu bate o olho, tu não consegue manter o ritmo da passada da página, tu para. Isso, para mim, né, é dessa forma que eu digo para os meus alunos o que seria a áurea da fotografia, que é aquele identificação, aquele aí nos termos digitais, engajamento. É aquela foto que realmente tu não consegue passar o dedo. Ela te toca por alguma forma, saca? E por que a fotografia te toca por alguma forma? É só por questões estéticas? É só por questões de acerto de técnica? Será? Será que é só uma lente 1.2 que consegue fazer uma fotografia dessa, né? Uma 85.4, é isso que faz? Não é assim. E é isso que eu quero que vocês saibam. Ah, professor, mas eu faço casamento. Não interessa. Tem pessoas aí arrebentando na fotografia de casamento e fazendo fotografias com aquelas câmeras de plástico descartáveis, que inclusive é uma estética que ela oferece. Beleza? Então Então, só se ligar aí. vamos entrar sem mais delongas, então, nos nossos temas. Vamos entrar sem mais Manda. delongas nos nossos temas, porque assim, eu e Marquinhos San chegamos aqui à conclusão de que é notável a diferença entre quem faz fotografia boa ou não, entre quem sabe fotografar ou não. É E hoje vamos fácil de falar um ver, né? pouco sobre esses porquês, né, Marcos? Vamos falar então, principalmente pela falta de conhecimento nestas três grandes premissas que os profissionais que trabalham em qualquer área costumam apresentar. Quais E três grandes premissas? essas três grandes premissas que nós vamos tratar hoje, então, é estética, que tem que ser visto antes que todas, morfologia, que é a lógica das formas, que vem na sequência, e, por último, a narrativa, que aí é uma forma da gente variar o critério, da gente ter mais abordagem e ter uma maneira um pouco mais criativa e diferenciada de contar. Então, uma está É em isso aí. interdependência com a outra, e elas têm elas compartem um fundo que passa por fazer isso que o Marcos está falando, que é o punctum de Roland Barthes, uma questão de uma relação pessoal. Seria uma experiência estética que ela é totalmente emocional e subjetiva. E aí não incide os parâmetros de racionalidade para você, por exemplo, tentar parar e ver por que você parou naquela foto quando estava folheando o livro. Então, Exato. são questões emocionais, é muito difícil falar disso, né? E até o Barthes se supera, né, no que se refere a chegar em questões tão sensíveis, tão essenciais da própria existência da fotografia. Vamos entrar então, Marquinhos, vamos entrar aqui em estética, meu caro. Quando a gente não sabe o que falar, o que começar, a gente sempre parte para o dicionário. E eu fui lá fazer uma pequena análise histórica da onde vem a palavra estética no grego, tá? E eu encontrei Manda o duas grego, grandes manda o referências, grego. duas grandes referências. A primeira delas é o aesthesis, tá? Que seria um estado de percepção, um estado de sensação e um estado de sensibilidade, na qual o homem comum poderia se entregar e parar para perceber. Lembrando então que os gregos eles eram bastante contemplativos, eles tinham muito tempo para parar para perceber, por exemplo, como era o decolar de um pássaro, como era o proceder de uma forma da água, qualquer questão natural, eles tinham essa ideia de contemplação. A cultura não era tão, digamos, avassaladora quanto foi a cultura romana depois. Os gregos eles eram mais pacientes, mais elucubrativos, então, mas até porque são os filósofos em si da nossa sociedade, né, ocidental. Então, eles inventaram que você, para entender determinado processo de uma maneira sensível, você tinha que se entregar ao processo de aesthesis, tá? Então, isso era um processo, era um estado. Já a estétique, que é outra palavra que vem do grego, ela viria de quando você tinha atingido essa qualidade de saber perceber, saber entender com sensibilidade, com as sensações, e não somente com as razões, né, só com os porquês lógicos. Então,
A qualidade, o adjetivo, digamos, que quer dizer, então, aquele que nota. Então, aquele que nota quer dizer necessariamente que eu, para entender de estética, eu tenho que saber ver e saber prestar atenção nos detalhes, porque se eu não me entregar realmente essa foto e parar para ver, puxa, ela me chamou a atenção a ponto de eu parar aqui no livro, eu não vou ter entendimentos um pouco mais profundos, tá? Quer acrescentar algo, Aham. Marcos? Não, então, total isso aí que o Gui falou, lembrando e reforçando também o que o Gui falou, que essas três têm que vir juntos, tá? Mesmo a ausência dela tem que ter tido um porquê. Eu sempre, né, Isso. assim como o Gui, a gente sabe que tudo há de ter o porquê, e muitas vezes a estética por estética e a estética em demasia vira ruído, então tem que se ligar disso aí também. E somando o que o Gui falou, tá, pessoal, entenda o seguinte, que nós, naturalmente, certo? A partir dos nossos arquétipos e de tudo que vem preconcebido e de gerações e gerações, nós temos uma percepção do que seria o belo, não o belo publicitário, não o belo mercadológico, mas o belo de você chegar em uma coisa e falar assim, nossa, que belo, sem saber o porquê. Normalmente isso aí parte das naturezas, das belezas naturais. E a gente vai falar um pouquinho mais disso aí, porque não tem como falar de estética sem falar de Fibonacci e das harmônicas, da matemática áurea, que é, né, alguma sequência, que é a sequência de Fibonacci, né, com o número áureo, o número pi, que ele viu, né, que ele identificou na natureza, que a natureza é por si só a base da beleza. Quando você vai ao pôr do sol e fala, nossa, você vai para esses paraísos, Grécia e tal, você vai para lá o quê? Para desfrutar a beleza desses lugares, da natureza, as cataratas, e você vai ver tudo aquilo lá. E esse cara identificou realmente que dentro da natureza, do que é a base da beleza, inconsciente, porque entenda você que está nos escutando, está nos assistindo, você não precisa entender de estética para ser sensibilizado por algo estético, você só sente, porque vai ser comunicado, assim como a morfologia também, que tem que falar sobre o corpo, tem que falar sobre a significância das coisas, da forma que é a morfologia, isso é inconsciente, você sente um corpo, você não precisa entender sobre linguagem corporal para que você, leigo, veja um corpo específico em uma fotografia e não tenha uma interpretação, né? A terceira idade ali de Peirce, né? Primeira idade, segunda idade, terceira idade, ou então até o próprio signo objeto interpretante. Então, a estética, é importante que você entenda os princípios harmônicos estéticos, porque quase todas as teorias estéticas na fotografia, começando com a mais conhecida de todas, a regra dos terços, horizonte nos terços, diagonais, golden ratio, né, triângulo dourado, todos esses vêm do Fibonacci, que é a matemática áurea. Então, se você entende que existe uma lógica para que você, né, uma lógica dentro da estética, das linhas de força, das diagonais, das formações geométricas dentro da estética, de tudo isso, você sabe disso, você não faz por fazer. Você só não encaixa tudo ali no ponto de ouro. Entenda que isso vem dentro nosso psicológico, nos arquétipos, a história da beleza. E quando você sente algo belo, você sente, mas você, fotógrafo, tem que aplicar isso com esse conhecimento que o Gui falou, você tem que aplicar isso com questões técnicas em cima, com questões morfológicas, não pode errar o corpo nem na gestalt, nem no visagismo, nem na expressão, que tudo existe uma interpretação psicológica. Por isso que só copiar a foto do brother que teve um monte de curtida no Instagram não dá certo. Entender isso, né? Que tanto decorrente aí das questões filosóficas, como também das questões matemáticas de Fibonacci, é muito importante entender. E psicológicas, que a estética não pode passar, né, sem a gente analisar psicologicamente, que a gente interpreta tudo, você entender que tudo tem um porquê. Se você entender isso, você vai aplicar tudo na sua fotografia devido às suas perguntas, que já já a gente vai falar sobre essas questões também. Então, o que o Marcos está falando é que a natureza, sendo base da beleza, é que vai ser mais fácil para a gente entender uma foto bem entendida, uma foto como feita para ser foto, se ela seguir patamares orgânicos, tá? E quando eu falo de organismo, eu estou falando de orgânico, eu falo de organismo. Então, como se fosse, como se Deus tivesse desenhado aquela proporção. E aí que vem a Golden Ratio, que o Marcos está falando, que a gente aplica, por exemplo, desde logotipos até para construções, arquiteturas, até para os padrões de regra dos terços na fotografia. Então, ele se desenvolve como se tivesse A própria um arquitetura grega Fibonacci saindo de... a, Isso.
Exatamente, a própria arquitetura grega que eu estava falando, todos aqueles templos de Atenas, Isso. tudo foi no Acrópole, Fibonacci, pô. realmente, e eles tinham noção, então, de que se você mantivesse essa proporção de 1,618 entre colunas, não se distorceria para aqueles que vêm e não se distorceria para aquele que está chegando mais próximo. Então, esse seria um padrão mais ou menos sem distorção, seguindo, então, a proporção divina. E isso gera, inclusive, uma escola nos Estados Unidos que chama Código da Inteligência, né, que eles acreditam, então, que a força criadora do mundo é uma força matemática e a própria expressão de Deus através da matemática. É bastante interessante o que eles tratam. Então, basicamente, seguindo em estética, vamos falar de que hoje em dia, depois do aesthesis, que era o estado, e o aesthetique, que era uma qualidade, um adjetivo para aquele grego que chegava a esse estado de perceber com sensibilidade, com atenção e sensação, a estética chega nos dias de hoje, através de uma influência bastante americanizada, né? Como a ideia do equilíbrio, da harmonia, das formas, tá? Ou como uma ideia da linha filosófica voltada para o estudo da beleza sensível, ou do belo. Então, é aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Então, nesse episódio, eu não queria me concentrar assim nessa superfície com relação à beleza e com relação a equilíbrio, harmonia, que é um conceito basicamente pitagórico de beleza, que segue certas premissas matemáticas, e eu queria descer um pouquinho mais na superfície e propor a ideia de que estética trabalharia junto ao conceito de pensamentos de época. E os pensamentos de época, eles fundamentam tudo aquilo que o Marcos estava falando com relação a arquétipos, tá? Arquétipos é um conceito junguiano, é uma ideia que vem de que grandes figuras estratégicas, grandes categorias de linguagem, por exemplo, o Sol que morre dia 24, filho de uma virgem, a própria ideia de certos privilégios, assim, são coisas que se mantêm com o passar dos anos na nossa cultura e a gente herda sem saber o que, né? Como se você nasce pertencendo a uma cultura, no momento que você nasce, você já coloca a camiseta e já não consegue se desfazer dela. Então, nisso você vai estar herdando também signos linguísticos, signos expressionais, você vai estar herdando arquétipos. E aí que dentro dessa ideia de arquétipo, então, pensamentos de época são estéticas. Pensamentos de época fazem a estética muito antes da técnica, tá? Quem faz a fotografia, então, digamos assim, quem faz o enquadramento, essa coisa abstrata de tenho vontade de fotografar algo, são os planteamentos estéticos, e aí eu vou entender isso como demanda, tá? Eu não posso tentar fazer uma foto de uma mulher fumando como eu fazia lá nos anos 30 ou nos anos 40 hoje em dia, que ela já não vai soar da mesma maneira como soava, essa coisa da liberalização dos costumes, da reivindicação da mulher por espaço público, mas hoje vai até ser mal vista, né? Uma foto institucionalizada, até certo ponto, com uma mulher fumando, da mesma maneira como já não me cabe colocar, por exemplo, foto de uma fábrica soltando fumaça, poluindo. Antes queria dizer progresso, hoje quer dizer poluição. Então, quando eu falo que estética é o que segue o pensamento de época, que constrói a foto muito antes da técnica, é por isso, porque eu tenho que ter uma certa aceitação do hoje, porque senão eu vou estar fazendo um trabalho totalmente desconexo com a minha realidade. E aí, assim, fora essa demanda estética, só um pouquinho, estou terminando, as linhas estéticas daí se referem àquele conceito realmente do dicionário da estética ali, que as linhas, para serem algo belas, elas têm que seguir um certo tipo de padrão racional. Então, é mais formal a demanda, a necessidade do tempo de ter esses arquétipos, essa coisa cultural, é uma coisa bem imaterial, bem subjetiva, como a experiência estética, que a gente vai ver já já, e essa questão das linhas harmônicas, então, preenchendo certos requisitos de beleza, tende a fazer uma fotografia mais bela, mas não que só isso faça dela bela, né? Total, total. Na verdade, o tempo é um fator determinante, né? Porque os nossos conceitos vão mudando de acordo com as décadas, enfim, hoje, décadas que são 3 anos, já muda completamente uma cultura, inclusive. Mas não só isso, né, galera? Não só isso. Você tem que ter o período do tempo, mas você também tem o período da classe, sacou? Né? Você está fotografando para quem? Uma coisa que a gente conversou muito quando a gente falou de Isso. mercado, de orçamento, né? Você tem que ter esse lance também de para quem estou fotografando e o que eu quero com essa fotografia. A gente falou muito sobre isso também, sobre essa questão. Estou fotografando para uma loja de roupa que vai vender para um grupo de pessoas gigante, ou estou fotografando um social que é para um casal e para um. Então, claro que isso tudo entra. Se eu estou fotografando para um militar,
ou então se eu estou fotografando para um bailarino. Olha só, é diferente. Certo? E quando a gente falar de morfologia, falar de corpo, você também tem que entender que os Isso. militares têm um padrão corporal, certo? Vou fotografar um capitão aí da polícia militar que vai casar, certo? Pode ser até uma mulher também, né? Muitas mulheres na polícia, enfim. Eu vou construir o mesmo corpo, então você tem que entender isso, que, né, somando o que o Gui está falando, que não basta entender as regrinhas técnicas que tá cheia aí Isso. no YouTube, de vai, bota na regra do terço, bota na diagonal, bota nos 3 pontos de ouro. Não basta só entender isso. Você tem que entender conceitos como a época, conceitos como a classe, conceitos como o grupo. E o gosto, dentro disso aí tudo, ainda tem a peculiaridade da pessoa. De peculiar a pessoa, né? E aquilo que a gente falou também, o brief. Porque é o seguinte, o Gui vai falar, as fotos que ele vai trazendo aqui é do Elliot, que ele faz uma fotografia meio que documental, autoral, humanista. Ele não está fotografando para um cliente, ele não é contratado por um casal, é diferente. Então, ele coloca muito ele dentro dos seus quereres, os seus porquês, ok, né? Sendo que se você estiver no mercado, você tem que entender isso para com o teu cliente. Então, é importante entender que a estética, que é o que eu acho que a gente está falando por aqui, certo? O cerne dessa discussão é que a estética, por estética, não faz a sua foto ser interessante, desde que ela não se Isso. encaixe nessas outras questões. Porque senão você vai estar só cumprindo as regrinhas. E cumprir regrinhas é aquilo que a gente falou, é a superfície, é o padrão racional, é aquela coisa formal, tal, cumprir os objetivos, cumprir. Isso não quer dizer que seja estético. Então, descer a profundidade é entender então que a experiência estética ela é totalmente emocional e Legal. subjetiva, Legal o que o diferente Gui das falou, hein, regrinhas. Gui? Diferente das Experiência regrinhas. estética. Adorei o que o Gui Isso. falou aí, viu? E Experiência estética. assim, acrescentando na experiência estética, que eu costumo falar para os alunos aqui, que são aqueles 3 segundos depois que eu vejo a foto, faço, sabe assim, quando você entende a foto, isso é experiência estética, Uhum. quando você introjeta isso. Então, É. ela é uma coisa diferente da racionalidade das regrinhas, tá? Ela é subjetiva, ela é totalmente emocional. Só que ela não é irracional, ela só não é racional, entende? Porque irracional, ela seria colidindo de frente com a própria ideia da razão. Mas não, ela só é uma coisa que não a razão, tá? E aí você vai parar para refletir e vai fazer assim, cara, mas o que é que tem essa foto que ela me faz sentir tanto? Que ela me Gui, faz pensar. deixa eu perguntar para ti, Gui. Então, tu acha que os elementos que fazem essa foto ser diferenciada e impactante são os subjetivos? São os que a gente não consegue, Somado assim. aos objetivos. Subjetivos e objetivos. Porque daí, assim, entendendo a tua cultura, entendendo aquilo que nós chamamos de. Como é que nós chamamos aqui? De planteamento estético, então de demanda, ter a demanda na sociedade, você entende a tua cultura. Então, se você fizer regrinha e entender a tua cultura, você vai ter boom, uma bomba. Não tem como falhar se você soma elementos objetivos e subjetivos, razão e emoção. O que tem essa foto que me faz pensar tanto? O que tem essa foto que me faz sentir tanto? Então, somando isso, essa soma, eu consigo esse efeito. E como eu faço uma fotografia para que se pense tanto, para que se sinta tanto? Esse efeito eu consigo, então, através de morfologia e narrativa, que vamos passar agora, então, entender. Legal, legal. E só para finalizar, viu, galera? Eu chamo o que o Gui acabou de escrever, tudo isso que estamos conversando aqui, eu digo, né, para os nossos alunos, que se chama autoria. Isso é a autoria. É quando você se pergunta, quando você realmente quer algo a mais, quando você chega e fala, peraí, sacou? Não chega no canto e fala, vai, taca, 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 taca. Então, eu acho que essa é uma das bases para você alcançar a autoria. Por quê? Eu digo para todo mundo, irmão, quer aumentar o orçamento, quer cobrar mais? Então, te coloca nas fotos. E são esses Isso. questionamentos. Porém, entenda que esses questionamentos só vão existir no cérebro expandido pelas ideias e pelo conhecimento. Então, você tem que buscar conhecimento para que você consiga ter questionamentos. Porque uma pessoa que não tem conhecimento, ela não vai se perguntar por que das coisas. Tá certo? Então é a autoria. Vamos nessa para morfologia. E acrescentando em autoria, é aquela foto que o leitor pensa assim, mas não é possível que seja só isso. Não é possível. Ele não ia ter É. fotografado uma botina aqui do lado de uma loja chique
Entende? Assim, essa foto que te Eu, provoca, é então, ir exatamente lá, isso, viu, Gui? lá no teu arquivinho, né? Exatamente isso. Eu digo assim, lá para os alunos lá no Ceará, né? Muitos anos dando aula no Ceará, eu falava exatamente isso, sendo que na linguagem do Ceará. Eu falava assim, meu amigo, ó, o que faz uma foto ser foda é quando você olha uma foto e fala assim, ó, arriégua. Isso. Então, e eu digo sempre isso para todo mundo que me segue, que acompanha nossos conteúdos, nossos alunos. Eu prefiro que a gente que alguém olhe uma foto minha e diga, puta que pariu, que porra é essa, a riégua, do que bonitinha. Eu, particularmente, odeio quando alguém chama assim, cara, que foto bonitinha essa tua, né? Bonitinha é sacanagem, eu apago na hora. Foto Isso, porque bonitinha. eu, em vez do arrégua, aqui no Sul eu uso o termo diferentão. Quando o leitor olha para as minhas fotos, fala, nossa, mas que diferente, né? Para mim a diferença é a glória. O diferentão é a É. glória, quase como o arrégua. Seguimos morfologia, então? Bora, Morfologia? bora. Manda, Morfologia, morfologia. então, voltamos lá ao grego, então, a lógica das formas, tá? O estudo da forma, da configuração e da aparência externa da matéria, também chamada plasticidade. Então, se eu estou falando em aparência externa da matéria, estou falando a aspecto e estaria falando sim ou sim de beleza, sim ou sim de estética. Então, por isso eu não posso deixar de estar associado um assunto encadeadinho com o outro, porque a narrativa vai acabar realmente fechando esse ideal de uma maneira maestra, porque daí é a variação dessas minhas escolhas, né, dessas minhas decisões. Então, ela está bastante interrelacionada com a estética, e agora eu gostaria, então, de apresentar, por exemplo, antes de falar na ideia propriamente dita de morfologia, que é formação, estrutura e harmonia, e até rima, né? Morfologia, formação, estrutura e harmonia, que nem fazia os professores de cursinho, para você não esquecer. Você tinha essas músicas, Marquinhos? Rapaz, eu nunca fiz cursinho, cara. Não tinha Nunca lá, fez não. um professor que Não cantava era uma da minha musiquinha para época, ter não, rapaz. macetinho? Esse negócio de dancinha, musiquinha, nos É anos mais 90 não cascudo, é existia, mais não. cascudo. Naquela época era ajoelhar no milho e Naquela época, palmatória. meu irmão, era aprende ou aprende, vá catar coquinho, chapa. Eu tenho algumas manhas de cursinho aqui que a gente acaba puxando também, que eu falo que plano picado, abelha pica de cima ou pica de baixo? A abelha pica de cima, então de onde pica a abelha? Quando vier plano abelha, ela tá picando, é plano picado. Se aparece narina na foto, é plano nadir, então nadir, narina, que tá desde baixo, então pegando a narina do cara. Então a gente usa alguma metodologia de cursinho aqui realmente para ilustrar esses E com os pensamentos termos mais em fantasiosos. espanhol, né, velho? Porque aqui, picado, a galera é difícil de entender, viu? Aqui Fala é fala plongé, mas plongé eu acho muito chupetão. Bora, meu chapa. Foto Bora então, meu agora. querido. Então vamos para as fotos. Deixa eu apresentar aqui, ó. Eu vou compartilhar a minha tela, beleza? Então agora eu vou passar para vocês aqui, queridos, umas fotos de Elliott Erwitt, tá? Na minha opinião, quando me perguntam quem são os grandes fotógrafos de todos os tempos, eu sempre faço um ranking com 3 ou 5 autores. Um cara que se sobressai e sempre está presente desses 3 a 5 autores, eu coloco Elliott Erwitt, tá? Então ele tem um fundo bastante voltado à fotografia publicitária. Ele era um cara, então, imaginando que o publicitário precisa vender algo, ele é o cara que mais tem que ter conhecimentos estéticos sobre a demanda, então, sobre essa intertextualidade que as pessoas entenderiam. Então, para você ser um bom fotógrafo publicitário, você tem que ser, antes que nada, um vendedor de estética. E aí eu gosto sempre de analisar o Erwitt, então, não por esse viés meramente documental, mas de que ele também tem essa pegada muito publicitária. E essa foto, então, que é estrutura, formação e harmonia, como é que é? Morfologia, estrutura, formação e harmonia. Começamos a entender, então, dentro do que a gente já falou da regra dos terços, eu consigo, você está vendo meu mouse aqui, Marquinhos? Então, beleza, eu consigo ver aqui que esse primeiro terço, esse terço direito ou último terço, dependendo do ponto de vista, ele foi dedicado tão somente ao respiro dessa foto, que não é o prédio. Uma manha que eu sempre falo aqui, que a gente não pode dividir no 50-50 essas fotos, tá? Porque o cérebro vai ter Lembrando, a intenção lembrando, de Gui, que são que duas isso, imagens. viu, Gui? Lembrando que isso aí tá nos terços, na regra dos terços, galera, entendeu? Isso Isso. aí faz parte do terço, sendo que a galera pensa que o terço é só o joguinho da velha. Mas não, isso aí tá dentro de Fibonacci, isso tá Isso, e dentro da por isso, harmonia áurea. porque, como falamos, se a gente tem um Fibonacci saindo de cada canto da tela, daria exatamente os pontos de força que se referem à intersecção
dos terços. Então, todo aquele joguinho da velha, os pontos onde rola aquela intersecção Todinho. entre os joguinhos da velha, O horizonte lá atrás. eles quereriam dizer que tem 4 Fibonacci saindo do canto da tela e existem elementos ilustrando, né? Então, isso que o Marcos falou, ó, esse terço da horizontal ele acaba sendo respeitado com o horizonte, o terço da vertical acaba sendo respeitado com 2 terços de prédio e 1 terço de espaço aberto. Outra coisa que eu acho fascinante, existe uma sombra aqui, e aí lembrando que eu não preciso ser radical, no sentido de querer sempre perfeitamente, mas ó, o cérebro entende essa divisão dessa sombra aqui na janela, como se ela tivesse realmente posicionada religiosamente em cima do terço, como essa parte do ambiente externo. Outra coisa que eu gosto sempre de destacar nessa foto é o ritmo e a continuidade dos elementos. Por exemplo, eu tenho um pequeno prédio que surge aqui no canto direito, um outro prédio que acompanha ele mais ou menos na mesma proporção, densidade e forma. Então o meu cérebro já entende, opa, pim, pam. Se ele acha outro cinzinho aqui, ele faz pim, pam, pam. E aí ele fala assim, putz, tem um rosto. E aí ele entende um olho. E aí se eu paro para prestar atenção,